Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da Obra do Senhor em Araguaína, Tocantins. Estamos hoje para mais um vídeo, mais uma aula deste projeto Apoio à Escola Bíblica Dominical. Esse projeto ele visa ajudar você, que é aluno, que é professor, que é superintendente, que é pastor, todos aqueles que atuam na Escola Bíblica Dominical. E como você já sabe, aqui nós temos um conteúdo diferenciado do que você encontra aqui na plataforma. Nós fazemos a abordagem teológica, que é o conteúdo da revista de forma normal. Aqui a gente acompanha a revista no mesmo cronograma como ela é montada, como você tem ela em mãos aí, e acrescentamos alguns detalhes a mais. Acrescentamos alguns desafios baseados no tema, algumas perguntas, questões, tudo isso visando trazer uma aplicação do conteúdo da revista ao nosso dia a dia. Então seja bem-vindo, hoje temos mais uma aula abençoada. Se você é novato por aqui, pode se inscrever no nosso canal, dê o like aí no vídeo, curta. Pode também marcar o sininho aí para você poder receber informações de quando tiver novos vídeos e compartilhar, tá? Essas ações aí são ações retributivas ao nosso trabalho. A gente fica feliz quando os irmãos compartilham e é um sinal que estamos abençoando outras vidas. Bom, meus irmãos, sem mais delongas, vamos então à aula de hoje. A aula de hoje é sobre um dos episódios mais conhecidos do Antigo Testamento, que é o desafio do profeta Elias, que tem como tema Elias e os profetas de Azerá e Baal. A leitura bíblica do estudo de hoje encontra-se em 1 Reis, no capítulo 18 e também no capítulo 19. O propósito, meus irmãos, desse estudo bíblico de hoje é a gente conhecer esse desafio que o profeta Elias fez, a gente conhecer como que se deu todo esse processo, a oração que ele fez lá no monte e também o que aconteceu com ele depois. O profeta Elias, depois de ter feito todos esses feitos e outros também, ele sentiu tristeza, desânimo e passou por um período muito difícil na sua vida. Para a gente entender e estudar melhor a lição de hoje, o autor dividiu ela em 3 partes. Primeiro tópico, o desafio no Monte Carmelo. O segundo, a oração de Elias. E o terceiro tópico, Elias em Horebe. Meus irmãos, e é muito importante a gente conhecer a estrutura da lição para que a gente possa se apegar mais ao tópico que está mais ligado ao tema. E essa lição será uma lição bem longa, tá? Porque ela é uma lição com 3 tópicos e cada tópico com 3 subtópicos. Então requer aí uma agilidade da parte do comentarista, do professor, para não se perder no tempo, não demorar demais em um tópico ou em outro tópico e assim você deixar alguma área aí que deveria ser comentado, deixar passar em branco. A primeira parte da lição, nós já sabemos, é a introdução. É nela que o autor faz as primeiras abordagens relacionadas ao assunto, ao tema que está em estudo. O profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele quem apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração conversando com Jesus. Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Nesta lição, veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo o que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Como eu falei, irmãos, a aula de hoje é sobre um dos eventos mais famosos, mais conhecidos do Antigo Testamento. Vamos tentar entender aqui o que estava acontecendo. Para você entender melhor o tema, o assunto, o ocorrido de hoje, é importante que você conheça a lição passada, que você tenha estudado a lição de número 3. Israel estava vivendo aqui um período de decadência espiritual no reinado do rei Acabe,
O rei Acabe é considerado o pior rei do reino do norte, de Israel. Nós sabemos que a nação de Israel, as tribos foram divididas em reino do sul e reino do norte. Tem uma arte aí que eu preparei para poder tentar facilitar. Acabe cometeu muitos erros, muitos pecados. Dentre eles, casar-se com Jezabel. Acabe com Jezabel deram muita força, muita ênfase à idolatria ali em Israel. Nesse período, 2 deuses, 2 ídolos passaram a ser adorado ali de forma organizada, até mesmo pela monarquia, que foi Baal e Azerá. Baal é um ídolo, ele é um deus adorado ali naquela antiguidade, naquela época. Existem muitas explicações sobre o nome Baal, deus da agricultura, deus da plantação, mas uma das que é mais usada é Deus Pai. É como se Baal fosse considerado o pai de todos os deuses naquela época, né? Era uma forma de divindade. E Azerá era também um ídolo, era um deus, tinha ali as suas imagens, tinha as suas esculturas ali, e ela era considerada a esposa de Baal. É como se fosse uma deusa mãe, né? Então, esses deuses, esses ídolos eram adorados ali por outras nações, eram ídolos dos sidônios, né? Porque Jezabel, ela era oriunda de Sidom. Você pode dar uma olhada no mapa que eu preparei aí, que você consegue perceber a distância e onde ficava a localização dessa cidade. O certo é que Deus se incomodou com aquela situação e daí usou o profeta Elias para fazer esse desafio, o desafio perante a nação para ficar comprovado quem era o Deus verdadeiro. Então a lição de hoje nós iremos estudar como se deu esse desafio, como foi a oração de Elias ali no Monte Carmelo e vamos estudar também sobre um momento de desânimo, de tristeza, de depressão que o profeta viveu depois desses ocorridos. Aqui na introdução a gente sempre apresenta algumas perguntas, algumas questões que podem estar relacionadas com o tema e talvez alguém até faça ela na sua aula na escola bíblica dominical. Como aplicar o desafio do profeta Elias nos nossos dias? Como fazer uma oração que realmente Deus atende? Como um crente pode vencer uma depressão? Como superar ou vencer os grandes desafios da nossa vida cristã? Meus irmãos, estas e outras indagações serão respondidas na aula de hoje. Então já prepara a sua Bíblia, sua revista, suas anotações, porque a aula já começou. E agora nós já partiremos para o primeiro tópico da lição de hoje. Neste primeiro tópico, meus irmãos, nós iremos conhecer, nós iremos estudar como que se deu o grande desafio do profeta Elias, quais foram as causas e como procedeu, como foi a oração dele, qual foi o resultado, o que aconteceu nesse desafio. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, lançou um grande desafio. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo: o Deus que responder por fogo, esse será Deus. O profeta foi levado a fazer isso em função da falta de resposta a uma pergunta feita antes. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. O povo estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. O profeta Elias era um profeta zeloso, ele tinha zelo pelo culto, pela adoração a Deus. Ele era um crente de verdade, assim, para poder ser bem direto. Então aquela situação incomodou ele, a idolatria, o povo se curvando, o povo adorando. Inclusive, uma das formas de adorar Baal era queimar os seus filhos, chamado de passar o filho pelo fogo. Então envolvia muitos rituais, coisas que Deus falou para a nação não fazer. Deus falou para a nação não adorar outros deuses e agora estavam adorando porque o rei e a rainha estavam organizando tudo isso, além de ter perseguido os profetas do Senhor. E agora Elias surge perante as pessoas e faz uma pergunta, faz um desafio.
por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Ou seja, por que estão oscilando? Uma hora vocês acham que é Deus que tem que ser adorado, outra hora vocês acham que é Baal que tem que ser adorado. Por que vocês estão assim? Por que esse pensamento tem dominado, tem atrapalhado a vida espiritual de vocês? E a resposta é que não teve resposta. O povo não respondeu nada. Sendo assim, o profeta Elias lançou um desafio. Pois bem, vamos montar um altar. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. O que era responder com fogo? Era fazer mesmo o fogo aparecer. E daí o profeta Elias desafiou cerca de 850 profetas, incluindo os profetas de Baal, incluindo também os profetas de Azerá. Apesar que tem alguns textos bíblicos e alguns teólogos que afirmam que provavelmente os profetas de Azerá não compareceram ali naquele desafio, naquele embate, uma vez que o texto bíblico diz que apenas os profetas de Baal foram mortos. O problema de não saber a quem adorar. Este dilema espiritual se faz presente quando o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois não consegue enxergar o verdadeiro amor e o cuidado divino. Mesmo esses pretensos deuses não passando de ilusão inventada pelo homem. Mesmo sendo falso, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem. Vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, pois podem estar camuflados no coração humano a fim de controlarem as decisões e toda a vida de uma pessoa. Jesus nos alertou sobre isso. Esse problema da idolatria, de pessoas adorarem ídolos, adorarem deuses, santos, coisas que as pessoas colocam na frente de Deus, por exemplo, ou em substituição a Deus, esse problema não é de agora. E lá no Antigo Testamento, nesse episódio do reinado de Acabe, isso estava muito forte. As pessoas já não tinham mais certeza e confiança. Havia ali um conflito espiritual, uma cegueira espiritual, uma oscilação espiritual na vida daquelas pessoas. O autor destaca aqui que mesmo sendo uma ilusão, os ídolos conseguem exercer uma grande influência na vida das pessoas. E é verdade, meus irmãos. Quantas pessoas nos fazem votos com ídolos? Não é? Adorando aquele ídolo. Alguns não cortam cabelo, alguns não faz isso, outros não faz aquilo. Quantas pessoas que são devotas, não é? Devota de um ídolo. E isso tem muita influência, meus irmãos. Até porque também grande parte desses ídolos são entidades espirituais do mal, uma vez que o desejo delas é serem adoradas como Deus. Daí o autor destaca aqui mais uma preocupação que temos que ter relacionado com essa questão da idolatria, que é a idolatria camuflada, a idolatria disfarçada. Porque muitas vezes nós nos preocupamos apenas com essa idolatria de ídolo, de imagem de escultura. Mas e aquele ídolo que você tem no seu coração? E aquele ídolo que o ser humano costuma guardar no seu coração, até mesmo no meio evangélico? Que pessoas muitas vezes idolatra cantor, idolatra pregador, idolatra o seu pastor. Tem pessoas que para onde o pastor é transferido, ela vai atrás. Tem pessoas que se o pastor não estiver no culto, ela vai e volta. Tem pessoas que se o pastor viajar, ela para de congregar. Será que isso não seria uma idolatria? Pois é, esse era o problema de Israel e infelizmente a gente ainda presencia isso também nos nossos dias. O desafio do fogo. Elias tinha certeza de que Deus era com ele e por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor. Tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas a do próprio Deus, para mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro. Meus irmãos, nós temos aqui dois motivos por que Elias lançou aquele desafio. Na verdade, três, né?
O primeiro é por causa do problema do pecado, que as pessoas estavam trocando Deus por aqueles ídolos. Mas o segundo é justamente o fato de que Elias conhecia o seu Deus. Elias conhecia o Deus de Israel. Ele sabia do que Deus era capaz de fazer. Ele sabia, ele tinha a certeza dentro dele que realmente Deus era suficiente para ser adorado, suficiente na sua vida. E isso nos leva a uma reflexão. Como está a nossa confiança em Deus? Como está a nossa fé em Deus? Como está a nossa crença em Deus? Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Quanto tempo você tem de crente? 5, 10, 15, 20 anos de crente? Como é que está a sua fé em Deus? Como é que está a sua confiança em Deus? Porque é no momento do desafio, é no momento da dificuldade, é que a gente sabe se nós confiamos em Deus de verdade. E o terceiro motivo que fez com que Elias realmente fizesse aquele grande desafio foi para mostrar Deus. Ele sabia que estava direcionado por Deus. Ele sabia que aquilo ali não era só a vontade dele, era também a vontade de Deus. E ali Deus foi mostrado como o único, o todo-poderoso. Deus ali realmente foi exaltado naquele desafio. É mais uma lição para as nossas vidas, não é? Que as nossas ações, que os nossos propósitos sejam realmente para engrandecer o nome de Deus. Meus irmãos, meditando aqui nesse primeiro tópico que fala sobre esse desafio do profeta Elias, nós podemos destacar um desafio para os nossos dias, que é a oscilação na fé de muita gente. Meus irmãos, hora por outra nós encontramos algumas pessoas que cocheiam muito, que oscilam muito na sua fé, na sua vida cristã. Uma hora está na igreja congregando, outra hora ela some da igreja. Um dia você vê ela na igreja adorando a Deus, outro dia você passa, a pessoa está no bar. Em um dia ela está no meio de uma comunidade evangélica, está pedindo oração, está numa campanha de oração. Outro tempo você fica sabendo que a pessoa está num terreiro, fazendo um despacho, fazendo um benzimento. Oscila muito a fé. E isso traz problemas. Primeiro, a falta de firmeza da fé em Deus. Parece que só o fato dela ir na igreja não deu confiança para ela. Segundo, fragilidade na sua vida espiritual. Todos nós, meus irmãos, temos o desejo de adorar. E essa adoração, essa vida espiritual, ela só é firmada mesmo quando adoramos o Deus correto. Um outro problema que acontece na vida dessas pessoas é que termina sendo dominada pelo pecado. É muito frágil a sua vida espiritual e ela vive mais no pecado do que em santificação com Deus. Uma solução para esse problema é a pessoa procurar ter um relacionamento de verdade com Deus. Não simplesmente uma vida religiosa, não uma vida de aparência, mas um relacionamento de verdade. Fazendo assim, conseguiremos superar esse desafio que tem atrapalhado a vida e a fé de muita gente. Vou responder agora, meus irmãos, a primeira questão relacionada com o tema de hoje. Como aplicar o desafio do profeta Elias nos nossos dias? Bom, meus irmãos, essa pergunta ela faz parte de um contexto bem maior, que é o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Meus irmãos, se o Antigo Testamento não for usado de forma correta, não for aplicado de forma correta, é heresia na certa. E nós temos muitas aí no meio dos crentes, devido a uma interpretação errada da palavra de Deus, principalmente do Antigo Testamento para o Novo. Para interpretar, meus irmãos, de forma correta, tem princípios, tem métodos, tá? Um deles é você analisar o contexto histórico, o contexto social, o contexto geográfico daquele evento, daquele ocorrido que está ali no Antigo Testamento, para assim você trazer para o Novo Testamento. Então, a forma correta de você aplicar o desafio do profeta Elias é trazer para o lado espiritual, para o mundo espiritual. Tratar essa batalha, esse desafio como algo espiritual. Isso não quer dizer que você vai sair por aí agora desafiando um e outro com Bíblia, desafiando com oração, com jejum, não é? Quebrando imagem de escultura, como alguns fazem por... Não é isso, meus irmãos. Não é isso que Deus quer, não. A nossa batalha agora não é uma batalha humana, é uma batalha espiritual.
E a melhor forma de nós resolver, vencer os desafios é ir estudando a palavra, orando e jejuando. Como dica pedagógica, eu recomendo você fazer uma lista de todos os pecados, de todos os erros contidos ali no reinado do rei Acabe. E isso vai ajudar os seus alunos a entender por que foi tão necessário e tão bem-vindo esse desafio organizado pelo profeta Elias. Conclua este primeiro tópico dizendo que, assim como o profeta Elias confrontou a idolatria, os pecados naquele tempo no reinado do rei Acabe, é nosso dever, é nosso papel como cristãos ainda hoje confrontar o pecado da nossa época, do nosso tempo. Chegamos agora no segundo tópico e nesse tópico nós vamos conhecer como que se deu o desafio, olhando principalmente na perspectiva da oração de Elias. Nós iremos conhecer aqui como foi o preparo do altar, como que ele orou e qual foi o resultado da sua oração. Os preparativos de Elias. Diante da impossibilidade da resposta de Baal aos apelos dos seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. A primeira coisa que fez foi preparar o altar do Senhor que estava quebrado, consequência imediata da idolatria. A seguir, juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pediu para que se derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, ficando encharcado o que estava nele e o rego em sua volta. Meus irmãos, o desafio ocorreu mais ou menos assim. Se reuniram todos no Monte Carmelo e o profeta Elias deu a oportunidade primeiramente aos profetas de Baal e Azerá. Como de costume, eles fizeram um altar de pedra, colocaram o animal lá morto e aí começaram a clamar, começaram a orar, começaram a gritar. E nada de Baal responder com fogo. Eles intensificaram mais ainda, chegando ao ponto até de se cortarem, produzindo sangue do seu corpo, para ver se aquele Deus adorado, se aquele ídolo, não é? Aquele Senhor, como era considerado na vida deles, ver se respondia com fogo. O certo é que chegou até aproximadamente meio-dia e nada aconteceu. Elias fez algumas críticas, zombou deles. Você pode dar uma olhada na Bíblia aí, na história completa. Estou aqui apenas resumindo. E aí Elias entrou e disse: olha, agora será a minha vez. A primeira atitude do profeta Elias foi refazer o altar. E isso já tem aí um valor espiritual muito grande para as nossas vidas, né? Porque às vezes Deus, para operar o nosso altar, ele tem que estar consertado. Se ele tiver quebrado, o primeiro passo é consertar o altar. Aí o profeta Elias juntou as pedras, 12 pedras, simbolizando ali as 12 tribos de Israel. Ele fez um rego rodeando o altar e mandou jogar água. Pensa numa ousadia espiritual daquele profeta. O animal escolhido foi um bezerro. Ele foi cortado, foi colocado sobre o altar e foi jogado água. Molhou o bezerro, molhou a lenha, molhou o altar e ainda encheu o rego. E depois da oração do profeta Elias, o fogo caiu. Deus respondeu com fogo, que queimou o bezerro, queimou a lenha, queimou o altar e ainda secou a água que estava nos arredores. Uma oração confiante. A oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as dos profetas de Baal. Elias mostrou que, para Deus responder, não são necessárias cerimônias especiais, sacrifício ou mutilações. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. Elias, na sua oração, declarou que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e Jacó e que estava a cumprir a vontade dele. Nesta oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Meus irmãos, o resultado da oração de Elias aconteceu principalmente porque ele fez uma oração confiante e uma oração sincera.
Observe que os profetas oraram da manhã até o meio-dia, com muitos gritos, muito tempo orando, gritando e clamando. A oração do profeta Elias foi simples. Ele fez uma oração a Deus, deixando bem claro ali que o Deus que ele estava orando era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele já citou logo isso, porque isso era bem divulgado, bem aclamado entre o povo de Israel. E o profeta Elias deixou bem claro que era nesse Deus que ele tinha fé, era esse Deus que ele estava orando. O autor destaca aqui, meus irmãos, que a verdadeira oração, a oração sincera, aquela oração que realmente move a mão de Deus, meus irmãos, não é oração com máscara, com maquiagem. Não é isso não, meus irmãos. É uma oração confiante no Deus que você serve. Não precisa maquiar, não precisa alvoroço, não precisa querer imitar pessoas. Basta ter fé e confiança. Daí nós temos aqui no final mais uma dica, que é a principal dica para uma oração dar certo. Para glorificar a Deus, né? O propósito da oração, aquela oração ela foi confiante, mas também foi com um foco. Mostrar que o Senhor, o Jeová, o Adonai, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, era quem ia responder com fogo e que ele era o verdadeiro Deus e que era esse Deus que aquela pessoa, aqueles irmãos que estavam ali, que a nação que estava ali tinha que realmente adorar. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. A descida do fogo que consumiu o holocausto e tudo que estava ao redor do altar foi uma comprovação não apenas de que ele é Deus e está acima de tudo, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. A reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. Com isso, a seca que já durava 3 anos e meio terminou. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma abundante chuva. Meus irmãos, o que aconteceu ali do Monte Carmelo foi uma demonstração do poder de Deus. E Deus demonstrou o seu poder ali, Deus fez questão de manifestar o seu poder ali para mostrar para aquela nação tão rebelde, tão idólatra, que ele estava dando mais uma oportunidade. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de oportunidade. E ali ele deixou bem claro que era uma forma de se reconciliar, que ele estava voltando o seu olhar, esperando principalmente que aquele povo se arrependesse e voltasse o adorar com sinceridade como o único Deus. E o povo entendeu isso. O povo entendeu. Não é? E quando o fogo caiu, que queimou o holocausto, que lambeu a água que estava ali, o povo ficou muito encabulado e disse, não, realmente esse é o nosso Deus. Né? E com isso, eles pegaram as suas espadas, perseguiram os profetas de Baal e mataram a todos os profetas que estavam ali. Essa atitude ela mostra que o povo, de certa forma, se converteu naquele momento. Essa atitude mostra que o povo entendeu, né, o que Deus queria através daquele desafio, através daquele ocorrido ali, foi alcançado. E uma das provas que realmente Deus estava ali é que o problema da seca, que já estava há 3 anos e meio sem chover, foi resolvido justamente naquele momento. O povo perseguiu, matou os profetas de Baal, voltou para as suas casas. E o profeta foi fazer o quê? Orar. Subiu no monte novamente e foi orar. E aí acontece aquele evento que muita gente conhece, né? Ele mandou o seu servo observar, o servo foi lá, observou, até quando disse que estava vendo uma nuvem do tamanho da mão de uma pessoa, tamanho da mão de um homem. E aí o profeta disse, agora pode correr que vem uma chuva aí, é uma chuva forte, não é? Então, meus irmãos, o desafio aconteceu, foi uma coisa de Deus, tanto é que Deus confirmou, retornando a chuva para aquela nação. Meus irmãos, baseado neste tópico aqui, principalmente analisando a oração simples do profeta Elias, nós podemos destacar um desafio para a igreja dos nossos dias, que é o excesso de ritualismo no meio dos crentes. Ritualismo nos cultos,
ritualismo na oração, ritualismo na pregação, ritualismo no louvor. Tem gente que só faz campanha se for de tanto hino, só faz se for com tal hino, só faz se for com hino de sangue, e principalmente no meio pentecostal, isso é muito forte. Tem gente que só consegue dar um glória a Deus ou um aleluia na igreja se o pregador falar alto, engrossar a voz, roncar. Oh, aqui tem Deus, aqui tem Deus, receba Deus. Aí pronto, fez esse ritual, deu uns 2 pulos ali, uns quebra de asa, pronto. Praticou esse ritual, aí os crentes levantam a mão, diz que estão sentindo a presença de Deus. E isso é tão forte que, hora por outra, a gente vê até vídeos aí de crianças imitando os adultos, não é? Com um tom de voz, assim, com um rosto sério, sabe? Pregando, assim, com a voz rouca, como se a pregação só funcionasse daquele jeito. Meus irmãos, isso aí é mero ritualismo. Meus irmãos, isso aí é problema, é um desafio para os nossos dias. Problema porque mostra ali uma espiritualidade de ritualismo, é uma coisa de máscara. Não há sinceridade no coração quando você ora ou faz algo baseado em movimento. E depois é problema porque mostra um Deus que parece que só atende se você fizer aquilo. A pregação só é boa se fizer aquilo. O louvor só é certo se fizer aquilo. Deus só ouve a oração se for com aquela voz, se for com aquele tom. É um desafio para os nossos dias. E uma das formas de resolver é ter uma vida cristã sincera com Deus. Ter intimidade com Deus. Não precisa de ritualismo. Do jeito que você orar, entrar na presença dele com sinceridade, Deus vai ouvir a tua oração. Vamos agora responder uma questão relacionada com este tópico. Como fazer uma oração que realmente Deus atende? A oração, para que Deus possa atender, ela tem que obedecer a alguns critérios. A palavra de Deus diz que às vezes nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal, né? E uma das formas que a gente pede mal é quando a gente ora em forma de ritualismo. Outra forma de orar mal é quando a gente faz uma oração pedindo coisas pessoais para a gente, aonde nós seremos o maior contemplado. Então, como fazer uma oração que Deus atende? Primeiramente, uma oração com sinceridade. Coração aberto, coração sincero na sua presença. O nosso Deus, ele desvenda as máscaras. Ele sabe quando você está orando por uma coisa e o coração está virado por outra. Uma outra dica é você fazer uma oração por algo em que Deus vai ser exaltado. Afinal de contas, nós somos pó, nós somos carentes de Deus. Não adianta querer fazer uma oração querendo nos mostrar, ou querendo mostrar que somos poderosos, ou querendo mostrar a espiritualidade, que dificilmente Deus vai agir. Uma outra dica é você fazer a oração crendo na soberania de Deus. Você faz a oração confiando em Deus, com fé realmente que vai acontecer, mas ao mesmo tempo faça igual Jesus, né? Jesus pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Então, meus irmãos, em toda oração, a vontade de Deus tem que prevalecer, porque Ele é soberano. Como dica pedagógica, eu indico você fazer uma lista das principais orações da Bíblia. E você pode mostrar orações que não foram respondidas e orações que foram respondidas. Com isso, os seus alunos vão entender, né, que a preferência na oração é Deus, assim como ocorreu com o profeta Elias. Conclua este tópico dizendo que quando nós exercitamos a nossa fé e confiança no Senhor, Ele age. Ele atua, principalmente dando livramento e socorro em qualquer adversidade. Olha só, irmãos, chegamos agora no terceiro tópico da nossa lição. E nele nós iremos conhecer um episódio que aconteceu com o profeta Elias após esses ocorridos que nós estudamos agora no primeiro e no segundo tópico. E esses episódios servem para mostrar para nós que, mesmo sendo profeta de Deus, ele também era um ser humano e estava sujeito a algumas situações. Os feitos e a exaustão do profeta. Analisemos os feitos de Elias. Reuniu o povo no Carmelo através de Acabe, seu inimigo. Fez descer fogo do céu no altar molhado. Fez o povo, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor. Eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Azerá. Fez chover após grande período de seca, correu mais depressa que a carruagem de Acabe e foi sustentado por um anjo.
Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo retornar ao caminho. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo, mesmo depois de ser usado pelo Senhor de forma extraordinária. Esta análise entre os feitos do profeta Elias e esse problema de exaustão que ele viveu e depressão, meus irmãos, é algo que merece ser estudado, é algo que merece ser pensado, ser analisado com muito carinho, com muito estudo, com muita oração. Porque nós também estamos sujeitos a isso. Meus irmãos, já analisou, olha o tanto de coisa que o profeta fez, direcionado por Deus, obedecendo a Deus. Reuniu o povo, fez o desafio, venceu os profetas, orou para chover, correu mais do que o carro, né? A carruagem de Acabe, foi alimentado por um anjo. Meus irmãos, olha só, olha a quantidade de coisas boas que esse homem fez e aí de repente se vê com depressão, se vê com desânimo, logo depois de ser tremendamente usado por Deus. Será que isso não tem a ver também com as nossas vidas? Tem, meus irmãos, tem. E isso nos leva a refletir sobre o nosso papel de ser humano, principalmente de cuidar do nosso corpo e entender que não existem super crentes, super obreiro, super pastor. Não, se vir um embate, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, o nosso corpo vai sentir. O pedido para morrer. A despeito das portentosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. Por isso a Bíblia afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Meus irmãos, a pressão psicológica foi tanta que Elias chegou no seu interior desejar a morte. Ei, meus irmãos, talvez a gente possa olhar assim, mas era um profeta de Deus, como é que Deus permite uma situação dessa? Meus irmãos, Deus criou princípios, Deus estabeleceu princípios, Deus estabeleceu leis. E Deus permite que essas leis sejam cumpridas e atendidas, né? Até porque Deus não quebra os seus princípios. E se você ainda não foi ameaçado de morte, não tem uma sensação tão ruim como você ser ameaçado de morte. A cabeça do profeta Elias foi colocada a prêmio naquela nação por causa do feito que ele fez, por causa do episódio que ele fez. E esse negócio causou um desespero nele, meus irmãos, causou um desânimo. Elias foi se esconder na caverna. E lá na caverna, escondido, intocado, ele passou a questionar Deus e diz: Deus, só eu escapei, Senhor. Aquela rainha, aquele rei matou os teus profetas, só eu escapei, ainda estou aqui escondido, estou aqui, senão eu vou morrer. Né? Isso mostra, meus irmãos, a fragilidade, confirmando aí o texto bíblico, né? A nossa fragilidade como ser humano, até mesmo do profeta Elias, um homem de Deus, se mostrou ali com seu emocional abalado, a sua estrutura emocional ficou abalada. A resposta de Deus. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando-o daquela situação de desânimo. Nisto, depreendemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus, através do vento, do terremoto, do fogo e da voz mansa e delicada. Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero e Deus lhe deu novo sentido para continuar seu ministério. Ungi Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu para lhe suceder como profeta. A resposta de Deus, meus irmãos, ao profeta Elias veio através do cuidado dele. Deus enviou um anjo para cuidar do profeta Elias, lhe trazer alimento. Deus enviou corvos, pássaros, também para trazer alimento. Quando as águas do córrego secaram, Deus mandou ele ir na casa da viúva, como nós conhecemos na lição anterior. Então a resposta de Deus veio em forma de cuidado. Elias até naquele momento de depressão teve uma experiência espiritual com Deus muito forte ali na caverna. Você pode dar uma olhada que você vai entender por que o autor escreveu aqui
que ele pôde ali sentir a presença de Deus e ter aquela experiência, passando pelo fogo, pelo terremoto, né? E depois por uma brisa e por uma voz calma e tranquila. O certo é, meus irmãos, que Deus não abriu mão do profeta Elias, sabe? Deus ainda o levantou, Deus o reergueu. Deus não foi dar ouvido para aquele choro dele ali, naquela depressão. Deus sabia do que ele era capaz e Deus ainda o usou mais para frente. O profeta Elias ainda ungiu o rei da Síria, ungiu o novo rei de Israel depois de Acabe e ainda ungiu o seu sucessor, o profeta Eliseu, né? Então tudo isso aconteceu para mostrar para Elias que Deus estava com ele. Mesmo no momento da dificuldade, Deus o fortaleceu. E o profeta Elias continuou sendo profeta de Deus, mesmo passando por esse período tão turbulento, tão ruim da sua vida. Meus irmãos, baseado aqui nesse episódio de exaustão e depressão vivida pelo profeta Elias, podemos destacar aqui um desafio para a igreja dos nossos dias, que é a dificuldade que muita gente tem de entender o nosso valor e as necessidades das nossas áreas emocionais e psicológicas. Meus irmãos, principalmente no meio pentecostal, muita gente, muitos crentes, têm dificuldade de entender que o nosso lado emocional, ele também adoece. Nós temos um corpo que é formado pelo corpo físico, pela alma e pelo espírito. E muita gente, crente, não consegue entender que a nossa alma adoece. Que assim como você adoece do corpo físico, do braço, de uma perna, adoece da barriga, né? A nossa saúde mental também é afetada, ela também adoece. E aí muita gente encontra facilidade de ir no médico para tratar um assunto físico, mas não vai para tratar o emocional. E esse desafio se dá, meus irmãos, muitas vezes devido a uma espiritualidade exagerada, uma espiritualidade distorcida. Infelizmente, ainda temos pessoas que acham que ansiedade, depressão é coisa do demônio, isso aí é coisa de demônio. Tem gente que acha que é frieza espiritual, falta de fé, mas não é, meus irmãos. O nosso corpo, ele tem a alma e a nossa alma é o centro das nossas emoções. Então, eu quero passar aqui uma dica para essas pessoas que têm dificuldade de entender isso. Procure, pesquise conhecer sobre a mordomia do corpo, viu? Porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus e é nosso dever cuidar dele. E esse cuidado envolve também a nossa saúde mental, cuidar da nossa alma, das nossas emoções. Agora eu vou responder uma questão relacionada a este mesmo assunto. Como um crente pode vencer uma depressão? Bom, meus irmãos, a depressão é uma doença séria e não há uma resposta tão clara e objetiva para essa pergunta, porque o assunto é sério, envolve muito tempo para poder responder, envolve muitas questões, muitos fatores. Mas eu vou tentar passar aqui algumas dicas. O primeiro passo para vencer uma depressão é a pessoa entender que não está bem, que não está normal. Enquanto aquela pessoa que está com os sintomas depressivos não entender que realmente ela não está normal, que tem algo alterado nela, não tem como vencer, porque não vai buscar as ajudas. Daí, a pessoa entendendo que não está bem emocionalmente, não está bem psicologicamente, o próximo passo é buscar ajuda. Essa ajuda pode ser tanto na medicina, na área profissional, como também na área espiritual. Na área da medicina, os principais profissionais que atuam nessa área são os psicólogos e psiquiátricas. E daí já é preciso, já se faz necessário quebrar uma barreira muito grande, tá? Porque psicólogos e psiquiátricas não é tratamento só de doido, né? Tem gente que fala assim, não, eu não vou no psiquiátrico porque eu não estou doido. Não, eles são profissionais que atuam nessa área. Então, assim como alguém precisa ir no ginecologista, alguém precisa ir no ortopedista, deu um problema na saúde mental, você precisa procurar ou o psicólogo ou o psiquiátrico. O outro passo é você buscar uma ajuda também na área espiritual, começando principalmente pela área do aconselhamento. Procure alguém para você conversar, para você se abrir, se aconselhar, de preferência uma pessoa crente, uma pessoa cristã. Pode ser o seu pastor, a sua pastora, pode ser o seu líder, alguém de confiança, pode ser até um parente.
mas busque ajuda, procure conversar, procure se abrir. Uma outra dica nessa área espiritual é exercitar a sua fé, fazer campanha de oração, momento de louvor, momento de oração. Você pode fazer isso só você, ou você pode fazer isso com mais alguém, certo? O certo é que o nosso Deus, meus irmãos, que viu o profeta Elias naquela situação, ele nos vê, contempla a nossa dor, contempla o nosso mal-estar e nos socorre no momento certo. Não há doenças que Deus não cura. Não há problema que ele não resolva. Como dica pedagógica, você pode fazer uma lista ou até mesmo um testemunho de pessoas que venceram a depressão ou que tinham outras doenças graves e depois de orar, depois de buscar a presença de Deus, receberam a cura e o livramento daquela enfermidade. Conclua este terceiro tópico dizendo que Deus compreende o nosso momento de fadiga, de tristeza e de desânimo e age no momento certo, com livramento, fortalecimento e consolo. Deus ainda cuida da sua igreja. Olha só, irmãos, chegamos no final da nossa aula, chegamos agora na conclusão, onde iremos fazer aqui um breve resumo de tudo que nós estudamos até aqui. A vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve o Senhor. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é exemplo de cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Este episódio, meus irmãos, envolvendo o profeta Elias e todo aquele desafio, a história geral do profeta Elias tem muitas lições para as nossas vidas. São muitas aplicações que podemos tirar. Mas a principal é nós não sermos conformados com o erro, com aquilo que está errado, principalmente com a idolatria. Sim, meus irmãos, nós temos que nos posicionar. Eu sei que muita gente não gosta quando a gente toca nessa área aí, sabe, que as igrejas evangélicas estão tratando os seres humanos quase como se fosse Deus, mas é uma verdade. E eu sei que muita gente, mesmo no meio evangélico, está inconformado com isso, com esse tipo de idolatria gospel que nós temos hoje no nosso meio. Então, uma das lições que nós podemos tirar aqui do profeta Elias é se posicionar com fidelidade a Deus, mesmo quando muitos estão fazendo o que é errado. Outro aprendizado que nós podemos tirar dessa lição, meus irmãos, a confiança que o profeta Elias tinha em Deus. Ele confiava tanto que ele lançou o desafio, tendo a certeza que Deus iria responder. Aquela confiança, ela ficou guardada dentro dele, que mesmo no seu momento de angústia, mesmo no seu momento de sofrimento, de depressão, aquela confiança foi ativada. Então, quando Deus se apresenta para o profeta, ele já reanima a sua fé, reanima uma confiança que ele já tinha. É uma lição para nós. Como que está a nossa fé? Como que está a nossa confiança em Deus, principalmente quando nós somos perseguidos por causa do reino? Quando nós somos confrontados, atacados na obra de Deus? Por algo bom que você fez, principalmente na igreja, no seu departamento. Como é a sua reação quando você está sendo criticado, perseguido ou zombado, alguma coisa assim? O profeta Elias sofreu. Mas quando Deus se manifestou, ele entendeu que era Deus falando com ele. Que essa seja a nossa postura diante dos problemas, da dificuldade, até mesmo de uma enfermidade de depressão. Que possamos manter a nossa confiança em Deus e saber que depois do problema, depois do deserto, Ele ainda vai nos usar. Bom, meus irmãos, chegamos ao fim da nossa aula e o meu sentimento agora é de gratidão. Gratidão porque você veio estudar conosco, gratidão porque você compartilhou o nosso material, você chegou até aqui. Que bom ter você aqui nesse projeto de apoio à Escola Bíblica Dominical. Eu fico muito feliz em saber, em poder estar contribuindo com o seu crescimento espiritual. A aula de hoje realmente é uma aula longa, mas é uma bênção estudar sobre esse assunto e principalmente tirar princípios para a nossa vida.
Meus irmãos, estamos aí nas redes sociais, tá? Você pode ver aí o nosso Facebook, onde nós fazemos aí postagem quase todos os dias durante a semana. Tem também o nosso Instagram, onde nós postamos também parte dos vídeos, aqui alguns links aqui do canal. Tem também o nosso contato do WhatsApp, que você pode também, caso queira, entrar em contato conosco. O certo é que eu estou muito feliz por mais uma aula, muito feliz por ter você aqui. O meu desejo, o que há aqui no meu coração ardendo aqui, é que o Espírito Santo te use, tá? Que seja mais uma bênção a sua aula, que seja mais uma aula abençoada para a glória de Deus e para o crescimento dos irmãos da sua igreja. Que Deus em Cristo te abençoe e que o Espírito Santo fale sobre essa lição ainda melhor